Não reparem a luz que está aqui batendo, porque eu tenho sensibilidade, mas queria tratar de um assunto que vai mexer com todos nós, sem exceção, que é a fofoca. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que possa curtir, compartilhar, comente se possível. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por gentileza. Agora, para nos ajudar a crescer cada vez mais. Conto com a sua solidariedade aí, né? Assim, esse canal poderá alcançar mais pessoas. Então, dê pause agora no vídeo, curta e deixe o seu gostei, o seu comentário. E gratidão por sua existência e por todos aqueles que me acompanham aqui e aqueles que ainda virão, eu creio. Te peço que fique até o final e verás que será muito produtivo para você. E tenha certeza que uma mudança de paradigma em sua vida acontecerá. De uma coisa eu posso ter ciência, que é isso. Você nunca mais será a mesma pessoa após ouvir este vídeo com sensibilidade, obviamente, e atenção. Todas as vezes que for dormir, você vai lembrar de algumas palavras, creio que vai ficar martelando na mente dos mais sensíveis, mas isso é muito bom para a sua evolução como pessoa. Te garanto que trará uma mudança de paradigma em sua vida, te despertando, né, para o óbvio, bem, na minha visão. Mas você precisa ficar até o final, como eu disse acima. O livro em questão que desejo fazer comentário é o Tratado. É este aqui, que eu adquiri. Cadê o livro que eu não estou achando? Aqui. Este livro aqui, que é muito interessante, tá? Tratado Geral da Fofoca. Este livro é antigo, não é um livro novo. Este livro foi lançado originalmente em 1978, mas permanece tão atual que parece ter sido escrito ontem. Aqui José Ângelo Gaiarsa faz uma análise sociológica, filosófica, histórica, psicológica da fofoca. O autor afirma que quando fazemos fofoca de um indivíduo, colocamos nele todos os preconceitos que estão dentro de nós. Vou repetir para ficar bem claro para você que me ouve. Quando fazemos fofoca de um indivíduo, principalmente se essa fofoca for um hábito, tá? Colocamos nele todos os preconceitos que estão dentro de nós. Ou seja, o problema não é o outro ou o externo. Sou eu que ando desconectado da realidade, ou seja, a pessoa que faz a fofoca de graça. E ao fazermos isso, automaticamente nos livramos, olha só, de qualquer defeito, né? Tornando-nos, né, modelos de perfeição. Ou seja, eu e você escondemos os nossos defeitos e pecados, acusando os outros daquilo que nós somos. É uma forma de você jogar a sua sujeira para debaixo do tapete, falando dos outros. Quando temos a prática de fofocar, na verdade estamos falando mais de nós mesmos do que de quem falamos. Isto é um fato inconteste. E atenção, inconscientemente ou inconsciente, eu acredito que sou melhor que a pessoa ou as pessoas de quem estou fofocando. Isso é uma espécie de, diria eu, assim, de dopamina, mas que também te deixa cego, porque o fofoqueiro se vê como o suprassumo da perfeição. Isso não precisa ser dito, gente, ele não precisa declarar isso. Está no subconsciente e a pessoa não sabe que está sendo controlado por isso, né? Isso é o inconsciente. Porque se você tivesse consciência, evitaria falar dos outros, com exceção dos políticos. Isso é a nossa obrigação, desde que também
o que eu esteja falando daquele político seja uma verdade, pois temos um contrato social e democracia exige participação popular e hoje, com o advento da rede, podemos sim cobrar dos nossos políticos. As consequências são drásticas. Além de fazer mal ao outro, a fofoca frustramos toda e qualquer possibilidade de mudança interna que pudesse, gente, ou te levar a um patamar mais elevado de consciência, nos atrasando ou te atrasando. Este livro chegou ontem e eu já li, gente, quase que a metade dele, para vocês terem uma noção. Mas na Bíblia também temos vários exemplos e eu gostaria da sua paciência para lembrá-lo de alguns textos que falam por si só. O vídeo é para todos, ateus, religiosos, cristãos, não importa. Mas esta parte é em especial para o crente fofoqueiro que ataca a conduta e imagem alheia quando a Bíblia manda não fazê-lo, orienta a não fazê-lo. Isso também, gente, é crime tipificado no Código Penal, passível de processo no Juizado Especial Criminal, conhecido como GCRIM. Mas me acompanhe que logo depois estarei lá no livro. Na Bíblia, gente, que está aqui no Salmo de número 35, nos diz basicamente o seguinte, né? Uma receita como deveríamos ser. E veja só, a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor. O dia inteiro, isso está no Salmo 35, 28. Assim deveríamos ser, mas veja como somos na prática. Eu acredito que deveríamos ser assim, não para o bem dos outros somente, mas principalmente para o nosso próprio bem, diria eu com toda certeza. Mas na prática não é o que acontece, né? Veja aí a referência que está na carta de Tiago. Aliás, eu te orientaria a ler Tiago em seu capítulo 3 inteiro. Deveria ser lido por todos nós e todos os dias. E acompanha comigo Tiago capítulo 3, 6, de 3 a 6, que nos diz basicamente assim, né? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, né? Podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, né? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, diz Tiago, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, né? Continuando, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. O mais incontrolável, cheio de veneno mortífero, segundo Tiago, capítulo 3, 7 e 8. Continuando a leitura aqui, diz assim pra gente: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, diz ele, Tiago, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, segundo Tiago, capítulo 3, do verso 9 ao 12. Agora eu dou uma pause na carta de Tiago para apontar o que diz Jesus. Isso aqui é muito importante para que nós saibamos, né? Mas eu digo que, no meu juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, segundo o Evangelho de Mateus 12, do verso 36 ao verso 37. Bom, são tantos os exemplos bíblicos que irei parar por aqui e voltar ao livro tratado dito acima, porque é nele que eu quero também focar, mas não poderia deixar de trazer a Bíblia. O maior dos fatos humanos, hoje, né, a realidade oficial é a dos números. Quanto mais frequente, mais importante, quanto mais correlacionável, mais verdadeiro dessa ótica aqui de Gaiarsa, né? A fofoca é o mais fundamental dos fatos humanos, aqui como em qualquer lugar do planeta. Hoje, como sempre, mas há como eliminar este mal? Pense comigo. Há como fazer cessar a língua em uma reunião de colegas de trabalho e parentes? A língua é capaz de matar e fazer com que o dia da pessoa que está com o nome na boca do fofoqueiro? A fofoca destrói, gente. Ela é maligna, desagrega e separa pessoas. Entenda o poder disso, mas nas relações interpessoais. E quantas pessoas têm se destruído por conta da maldita fofoca. Gostaria de falar da fofoca coletiva. A fofoca coletiva começou a existir com os jornais, segundo o livro, que publicavam notícias sobre fatos, ideias e andanças de pessoas influentes e notáveis. Com isso, a fofoca mudou de nível, gente, e amplitude. Hoje, qualquer fato se faz logo conhecido no mundo todo, vira tema de conversa, né? De conversa cósmica, diríamos assim. O livro da década de 1970, quando ainda não havia redes sociais, gabinete preparado para disparos de fake news via WhatsApp e demais redes sociais, quero dizer que deste nível para cá, a mentira e a fofoca se aperfeiçoaram absurdamente, destruindo reputações, mentes e vidas, fazendo com que pessoas não suportassem e cometessem suicídio, como no caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve sua vida bagunçada pela Polícia Federal e depois cometeu suicídio. Se descobriu que ele nada tinha a ver com o que o acusavam. A mentira, a fofoca mata, traz depressão, ansiedade, discórdia e desagrega grupos e famílias. Antigamente, até o século XIX, toda notícia que chegava muito tempo depois do fato acontecido, ela chegava, mas muito tempo depois. Quer dizer, ninguém mais podia fazer nada a seu respeito. Hoje, muitas vezes acontece um fato e durante ele podemos vê-lo acontecendo, às vezes quase que instantaneamente. Já é um passo grande a gente poder... Existem inteligências artificiais para desconstruir fake news e mentiras, tá? Isso é importante. Falta o feedback, um botãozinho na poltrona de onde se assiste a TV para a gente votar a favor ou contra na hora. Um dia, quem sabe, o botão na poltrona poderá acionar engenhos variados, segundo livros,
permitindo ao telespectador atuar entre os fatos à distância, porém no presente, tá? Então, e só então estará cumprida a profecia de McLuhan. O sistema nervoso terá se objetivado por inteiro com a percepção e estímulo e resposta, tá? Por enquanto, na aldeia global, os protagonistas ainda são os poderosos. O povo sofre junto com um fato. O povo faz fofoca depois do fato. Disso o que sabem fazer, não é? É a partir daqui que precisamos fazer uma análise interior, sincera, de quem estamos atrasando de verdade. Se é de quem eu falo ou da minha vida, né, e ambiente. A resposta me parece lógica. Pensa comigo, porque a pessoa alvo da fofoca não está presente para ouvir, não está ouvindo, logo toda aquela negatividade ali está vindo sobre a vida das pessoas, sobre a vida ou sua vida, isto é tão certo como o ar que você está respirando neste momento. E esse problema é espiritual que você que tem a prática da fofoca está se afundando numa perda de tempo que não te produzirá absolutamente nada de bom, apenas roubará o seu tempo. Não esqueça que a vida ela é curta. Noam Chomsky fala das mentiras da mídia e eu também falarei deste livro aqui também. O medo de ser falado ou fofocado é, com certeza, o mais frequente motivo de supressão de nossos pensamentos e desejos pessoais. Que dirão os outros? Você deve pensar. Você tem medo do que as pessoas pensam. Ou o que dirão se souberem de algo que seja verdadeiro? Porque a fofoca abrange inveja, desrespeito ou ao próximo, mas pode ser uma verdade. Mas até a verdade, quando disseminada, é uma fofoca que destrói imagens. E quando o fofoqueiro de uma verdade fala por dolo e maldade, ele ou ela sempre vai acrescentar algo a mais, ou seja, mentiras para ter em si um roteiro mais prazeroso e psicótico, não é? O fofoqueiro, às vezes, quanto mais é um psicopata, é incrível. É o mais frequente argumento que usamos para não fazer o que agrada a nós, o que nos interessa, inclusive, muitas das vezes, o que não é necessário. A essa luz, a fofoca não é mais engraçada. Ela é desgraçada em sua origem, porque traz destruição e separação entre pessoas, não é? E você deve ter uma experiência dessa, com certeza todo mundo tem. Uma hipótese chamada fofoca. Os homens, na certa, são lógicos, gente. Nem podem ser. Se decidíssemos com lógica, certamente não decidiríamos coisa nenhuma, porque nunca sabemos de tudo, né? Isto é um fato. Ninguém nunca sabe de tudo. A todo instante resolvemos isso ou aquilo baseados nas informações que temos, de regra, pouca e má. Pensa comigo. A fofoca é isto, uma hipótese baseada em dados mais do que deficientes. Por isso, deve sempre haver o contraditório, a outra parte deve ser ouvida sempre, a outra versão, nunca fique com a primeira. Vimos alguém passando, por exemplo, vimos alguém sorrindo, vimos alguém falando, por exemplo, e logo concluímos que João é um corno, que Antônio é um sacana, que Amélia trai o marido. Vou te dar um exemplo que eu tive
Certa feita eu estava com a minha cunhada Mariane no carro. Estava indo para minha casa. Alguém viu a irmã da minha esposa e disse, não conhecia a minha cunhada, e disse: Adriano está com outra mulher no carro e logo aqui no bairro onde ele mora. Que cara de pau me chamaram, mas não sabiam que eu havia pego a minha cunhada em sua casa, estava levando para a minha casa a pedido de minha esposa, sua irmã. A minha esposa, né? Eu ri muito sobre isso. E é algo surreal que se repete aí o tempo todo, é impressionante. Basta pouco, muito pouco mesmo, e lá vai a história inteira, baseada em fatinhos minúsculos, um passar, um sorriso, um falar, para que isso se torne algo grande e estrague a vida das pessoas. Como se vê, é preciso muita imaginação para fazer fofoca. Mente vazia é oficina do inimigo, não diz o ditado? O que não se diz sempre com a desejável clareza é que a fofoca é a imaginação de quem faz a fofoca, de quem está em um estado de frustração, pessoas interna que ainda não identificou porque é inconsciente. Muitas das vezes isso está entranhado ali na pessoa, no seu subconsciente. Retrato de quando quis fazer e não se animou, de quando desejou ter e não conseguiu. E quando vê alguém conseguir, fica frustrado, aí começa a fofoca. Temeu a fofoca. Resumindo, o parecer dos autores mais conceituados sobre o tema, podemos dizer que a fofoca é a informação ou o comentário tendencioso sobre um terceiro ausente. Um terceiro ausente, isso é uma covardia, gente. O tendencioso da notícia manifesta-se de dois modos distintos, mas complementares. Número 1, a fala. Número 2, o acompanhamento expressivo. A fala, por sua vez, pode ser decomposta em transmissão, segundo o autor deste maravilhoso livro, que eu vou deixar o link na descrição para você adquirir. Vai lá no link na descrição e compre por lá. Transmissão alterada de notícia, interpretação tendenciosa dos motivos. A notícia, ao passar de pessoa a pessoa, vai sofrendo alterações ou acréscimos que modificam. Mais importante, porém, do que essa modificação na notícia é a interpretação que o fofoqueiro ou a fofoqueira faz das ações ou dos ditos de sua vítima preferida, né? Tem pessoas que focam em alguém e têm ali o objetivo de destruir a reputação e imagem daquela pessoa. Meu Deus! Os tratados não dão ênfase suficiente a esse fato, limitando-se ao primeiro. Quem conta com um conto ou aumenta um ponto é citação que pode ser encontrada em toda a bibliografia do mundo que trata do assunto da fofoca. Esse é o fato mais demonstrável. Poderia até ser transformado em documento, texto ou gravação, mas não é o mais importante. Pare e pense no que nós estamos aqui discutindo. Te convido novamente a compartilhar. Se você não é meu seguidor, que você possa me seguir, acione o sininho de notificação, faça um comentário, ele é muito importante, eu vou responder o seu comentário. Compre este livro na descrição do vídeo que eu deixarei para te ajudar junto com as referências bíblicas que foram dadas aqui, para que você possa dar um salto e melhorar. Se você tem esse problema de falar da vida dos outros, de fofocar, todos nós falamos em algum momento, mas tem gente que tem um hábito, se reuniu, vamos falar de alguém. Isso é um mal muito grande e é um mal que as pessoas trazem para a sua própria vida.
ela está se atrasando e não sabe disso, porque em sua consciência, ao falar de alguém, ela julga lá no seu interior ser melhor do que alguém que ela está falando, e não é verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. E quem fala mal de alguém acaba se diminuindo, se jogando na lama, porque é ali que a pessoa está no que se diz respeito à consciência. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por todos que se inscreveram no canal até aqui, por quem está me acompanhando. Compartilha, convida mais pessoas a participarem deste canal. Que Deus te abençoe e vamos avante. E como sempre, terminarei este vídeo dizendo, olha, um beijo do Adriano para você e para sua família. Gratidão.